Vale do Silício, ninguém quer que os filhos estudem em colégios que tenham computadores. A primeira infância e o início da segunda, né? Que atrapalha? Atrapalha. E como é que tu vê essa molecada? A gente vai ter aí no futuro algum tipo acho de que a gente- problema? Acho que sim. Hoje, o Brasil é o primeiro país em dependência digital. É mesmo? O geral, as pessoas, os adultos jovens de 19 a 25 anos, têm uma média de dependentes na faixa de 15 a 18%. No Brasil é 28%. O que pode ser considerado um dependente? Dependente é aquela pessoa que começa a ter um número... Olha a quantidade, aquilo que eu te falei. Todo E não a transtorno qualidade, é a quantidade. quantitativo. O cara começa a ter... a média antes da pandemia no Brasil era 8 horas dia. Porra! Antes. Com a Pra mim pandemia é um aumentou. absurdo isso das paradas. Mas a gente precisa disso. A consciência, que é essa percepção do mundo, ela se dá em contrastes. Tá rindo de- Na dependência, é que nem uma droga. Se você quer ver, uma das piores coisas que tinha na seleção do BBB era o pessoal quando dizia que ia ficar sem celular. É mesmo? E tem uma coisa nisso que é a síndrome de você achar que está perdendo alguma coisa, né? Uhum. Quando você está perdendo é o teu tempo. É. Pode ver, se você tem uma dependência, seja ela qual for, o cérebro funciona da mesma maneira. Seja dependência de álcool, seja dependência digital, seja qualquer coisa. E tem uma coisa que está acontecendo na dependência digital, no mundo digital, que o mundo digital ele é comandado por inteligência artificial. Perfeito. Sim. E aí esses radicalismos que a gente vive hoje, culpa da É muito inteligência do artificial. dilema das redes, né? Você assistiu, né? Porque olha só, Você vai ver o que mais te eu atrai a curto você, ficar ali, né? Eu curto você. Aí ele só me Ixi, entrega conteúdo igual o seu. Isso. Em pouco E aí tempo. a gente vai segregando a população, segregando. Olha, eu me lembro Bolhas assim, cada vez menores. você é do Rio. Sou. Né? A gente tinha essa coisa. O ponto de encontro no Rio, você é bem mais jovem, mas o ponto de encontro no Rio era praia. Na praia a gente se encontrava com todo mundo de todas as turmas. Tava o cara da comunidade, tava o garçom, tava a patricinha, tava a gente, os CDFs, quando ia lá, tava o cara que jogava vôlei, tava o cara que pegava o surf. E isso era democrático. E todo mundo se dava bem. Hoje, já a praia está dividida por faixas. Faixa dos lutadores de jiu-jitsu. É mesmo? Faixas do... Cara, o que é isso? Não existe isso. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um mundo radicalizado, e que eu acho que todo radicalismo é burro, porque é aquilo que eu te falei. O radical ele não vai mudar de opinião, pelo contrário. Ele quer te desafiar, mas ele não vai mudar. Até porque ele vive dentro de uma bolha fictícia Total. que ele acredita que é a realidade, né? Exatamente. E ele vai para o embate, como se aquilo fosse a vida dele. A vida da gente é o contrário. Nós como espécie, homens, homo sapiens, chegamos onde chegamos, não foi pela força. Porque nós somos animais muito mequetrefe, gente. Isso é adaptação. Pensa bem. Né? A maioria dos bichos tem pele, tem não sei o quê. A gente não tem nada. A gente é um animal pelado, esquisito, pequeno, sem grandes músculos, sem velocidade. Você olha um tigre, olha a gente, né? Dá vontade e a gente fala, gente, o que é isso? Ok, mas sabe por que nós chegamos onde chegamos? Não é só pela inteligência. Nós chegamos onde chegamos porque a gente se uniu, a gente compartilhou, a gente se agrupou. Porque senão, querido, a gente tinha sido destruído pelos mamutes, pelo leopardo, pelos lobos. A gente chegou a transformar lobo em cachorro, né? Aí fica igual uns idiotas mostrando barriga, né? Exatamente. Olha o que a gente fez com o cachorro. Né? Então, assim, a gente chegou onde chegou por união. E eu vejo que essa desunião começa a dar sinais de que a gente vem em tempos muito difíceis, porque as pessoas são inimigas. Interessante, é verdade. Cada vez mais, inclusive. Exatamente. Esse lance da segregação assim, vai gerando uns cenários esquisitíssimos. Eu estava conversando semana passada, retrasada, com alguém que refletiu que essas bolhas elas vão se tornando tão pequenininhas, ou seja, as pessoas estão segregando em grupos tão bem definidos que, pô, hoje você vê, por exemplo, o grupo das feministas gordas e negras puto com o grupo das feministas gordas e brancas. Exatamente. Entendeu?
Porque alguém tem algum tipo de privilégio dentro de... E aí, à medida que a gente vai se separando nesses microcosmos tão bem definidinhos, a gente se desliga do resto. Exatamente. Você passa a viver ali. Então, assim, as crianças, né? Mas eu posso dizer uma coisa? Toda vez que a gente apresenta ao ser humano alguma alternativa interessante, no início ele resiste, mas depois ele abraça. Principalmente for doses homeopáticas. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo lá no Rio tem uma colônia de férias no Parque Lage, que as crianças ensinam a fotografar, revelar a foto. Cara, as crianças são felizes ali, elas pintam, elas não tem celular na colônia de férias, e elas são muito felizes. É aquela coisa, você tem que apresentar alternativas interessantes. Porque se ninguém apresentar, não vai saber que existe. Mas existe muita coisa. Então, por exemplo, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras diferentes que a gente fazia há muito tempo atrás. Quando você faz com uma criança, ela responde. Ela curte, Ela curte. Ela acha um barato. Tipo assim, joguei queimado. Sabe? Eu falo, mas que barato. Sabe? Aí, mas se deixa ela ali naquela zona de conforto, ali ela vai ficar. E, infelizmente, vai condicionar. Não sou contra. Eu acho que a tecnologia está aí, mas a gente tem que facilitar um uso inteligente.